Gente, eu não disse que ia ser fácil, mas é simples. O que a gente está conversando aqui muda toda a nossa forma, né, de raciocinar, de pensar sobre o conflito. E quando eu falava para vocês agora há pouco sobre onde é que o conflito está, lembra que eu citei da tomada da decisão interna? Então, vou confessar uma coisa para vocês, tá? Vocês perceberam que eu estou usando tênis? Diferente, né? Assim, uma mediadora, advogada, de terninho e de tênis. Por que será que eu coloquei esse tênis? Gente, os conflitos que envolvem identidade, né? Eles são os mais perigosos. Porque em algum momento eu também me perguntava, né? Poxa, será que eu não devo usar o sapato, né? Porque é o que é esperado de mim? Mas em algum momento eu comecei a perceber que o mais importante da minha atividade é estar inteira aqui com você. É estar colocando para você o meu melhor sorriso, da minha melhor forma, de estar inteira. E não me preocupando com um calo do sapato. Então, eu estou aqui de tênis, para poder dar o melhor para vocês. E eu tive que resolver isso, esse meu conflito interno, antes de vir para cá. E de estar muito segura de quem eu sou e do meu papel, da minha vontade, do meu propósito. Essas tomadas de decisão interna são incríveis, né? Eu quero ouvir de vocês também, viu? Me marquem aí no Instagram quando vocês estiverem assistindo e contem para mim quais são os conflitos que vocês vivem com vocês mesmos. E, de repente, esse curso pode dar uma forma diferente de você enxergar a sua própria vida. Então, um outro ponto que é bacana e eu me comprometi a colocar para vocês é da gente entender as formas diferentes de resolver conflito. E de pensar, né, de tantas formas, como é que a gente faz para poder escolher a forma mais adequada? Então vamos dar uma olhada junto aqui comigo no slide. Vamos ver aqui, ó. Quando a gente tem um conflito, a gente tem todas essas 7 opções. A gente pode evitar o conflito, né, sair da disputa. A gente pode partir para a disputa física, mas não recomendo para ninguém. Ninguém é menino. A gente pode partir para a negociação. A gente pode ir para a conciliação, que é diferente da nossa mediação. Podemos ir para a arbitragem e podemos partir para o processo judicial. Vocês estão vendo como, diferente do que a gente tinha imaginado, né? Ou como a Larissa pensou antes, a gente não tem só uma opção, sendo o processo judicial. A gente tem pelo menos 7, né? E aí cabe a gente identificar qual delas vai ser de fato mais adequada. Gente, e é importante que a partir de agora a gente comece a entender as diferenças entre a mediação e a conciliação. Vamos dar uma olhada aqui no slide? Gente, a conciliação ela tem uma característica bem diferente, porque na negociação você se negocia pedidos e na mediação você negocia interesses. Então, é possível que uma conciliação, se você está discutindo sobre uma negociação de 10, por exemplo, que a negociação seja, né? Então, cada um vai ficar com 5, cada um abre mão de um lado e tudo fica satisfeito. Mas na mediação, a solução é diferente. A gente busca atender os interesses. Então, por que cada um está pedindo 10? E de que forma a gente pode atender melhor esse interesse? Será que o 10 é realmente a questão? Será que esse pedido é realmente o que atende o interesse das partes? É um outro raciocínio. Um outro grande diferencial que a gente viu ali no slide, vamos voltar, é o papel do conciliador, que é bem diferente do papel do mediador. Vamos aqui. Gente, o papel do conciliador, ele é bastante impositivo, no sentido de que ele está pautado pela lei, né, e dando orientação às partes do que ele imagina que seja a solução legal, a solução mais adequada para aquele caso. Ou menos o conciliador vai dizer, olha, o juiz daqui dessa vara entende dessa forma, ele se posiciona. O mediador, entretanto, ele vai buscar facilitar o diálogo entre as partes. Em momento nenhum ele vai opinar. Ele vai fazer com que, ou pelo menos, vai promover estratégias que possam promover o entendimento entre as partes. O entendimento é o destino final da mediação, não o acordo em si. Percebam que o tempo da mediação ela é extremamente superior ao tempo da conciliação. Uma conciliação ela dura, em média, 30 minutos.
né? Quem já fez conciliação sabe. Mas uma mediação, gente, ela não tem tempo para terminar. Em média, uma sessão de mediação dura 2 horas. Ela pode ser remarcada por várias vezes. Bem diferente, né? Então não dá para confundir a partir de agora. Gente, e como é que a gente faz para optar entre esses métodos? Né? A gente pode elaborar algumas perguntas. A gente pode se perguntar, né? Eu tenho vínculo com essa pessoa? Né? O relacionamento é algo que eu me preocupo? Ou você pode também se perguntar, né? O processo, ele vale a pena? Né? O custo que a gente vai ter com o processo de tempo e de dinheiro, ele vale a pena para a gente? É algo que a gente pode sustentar? Uma terceira pergunta, que é muito eficaz, é de saber, realmente, no nosso conflito, a gente tem condição de negociar diretamente? Porque algumas questões influenciam na nossa forma de resolver conflitos. A nossa perspectiva nem sempre está adequada. A gente está preso, né, na nossa forma de enxergar. E se a gente fica preso, a gente não consegue negociar satisfatoriamente. É possível também que a emoção esteja confundindo a gente, né, e a gente não consiga entender realmente qual é o problema, porque a gente está tão nervoso e preocupado que a gente não consegue ficar no nosso melhor, né? Tão comum. É possível também que a comunicação não esteja sendo eficiente. E aí, gente, sem comunicação, não há negociação. Então, a partir dessas perguntas, a gente vai entendendo. É um processo de autocomposição, né? É um processo em que eu vou poder negociar diretamente, ou o processo mais adequado vai precisar de um terceiro, né? Um terceiro que venha me auxiliar a conseguir esse resultado. E a gente vai entendendo, né, que esse terceiro ele pode desempenhar diferentes papéis. Ele pode ser o mediador, ele pode ser o conciliador, ele pode ser o árbitro, ou ele pode ser o juiz no processo judicial convencional. Mas, gente, o mais interessante é a gente perceber que a gente não está preso a nenhum desses métodos. Nós podemos escalonar as formas de resolução de conflito. Então, é possível que, dentre essas perguntas, você tenha visualizado que um desses métodos deveria ser o prioritário. Então, você escolhe esse método para começar. E aí você prevê que, se esse método não promover a solução, você tem uma segunda opção. Isso já é acordado entre as partes desde o início. Isso pode ser no contrato, né, que você fixe essa condição, ou pode ser simplesmente na inauguração de um termo de mediação, quando você começa a mediar. Mas fica calmo, fica tranquilo que você vai entender tudo isso logo, logo. Gente, é bacana porque a atuação que a gente está falando aqui, da mediação, ela é tão rica para um advogado, para uma pessoa, para a sua própria vida, vai utilizar nos seus próprios conflitos, mas também é uma grande opção de profissionalização. A gente tem uma demanda alta, né, de conflitos. É uma coisa que não termina, a gente sempre vai ter. E ter pessoas preparadas, profissionalizadas para isso, é fundamental. É uma grande oportunidade. A gente está vendo agora, na resolução 271 do CNJ, que foi publicada agora em dezembro de 2018, estabelecer uma tabela de remuneração para os mediadores judiciais. E essa tabela, ela é bacana para a nossa experiência aqui extrajudicial. A gente vai poder utilizar essa tabela como um parâmetro, né, para poder entender qual é a remuneração que está sendo apresentada, qual é o custo que a mediação também vai representar para as partes. Vejam aqui a tabela. Percebam que a tabela ela se divide em patamares do mediador, de níveis de remuneração diferentes, né? Então, a gente tem o patamar básico, que é aquele mediador que começou, o mediador intermediário e o avançado. E aí os valores são por hora, tá, gente? Vão mudando também de acordo com o valor da causa. Vocês percebem que os valores são interessantes, né? A gente tem aqui uma profissão digna e possível de ser alcançada. Então, e com uma liberdade muito grande. Porque aqui a gente sabe que o mediador, ele, como todo profissional liberal, ele está livre para poder ir para o mercado de trabalho, fazer a sua propaganda, né? E conquistar o seu público. Mas, gente, algo que vai ser decisivo para quem optar por esse caminho vai ser o profissionalismo, a capacitação. Então,
é esse o convite que eu faço para vocês. Porque se profissionalizar, entender a mediação, vai ser fundamental para todo mundo. Para quem queira ser mediador, para quem queira atuar como advogado, porque vai ter que entender como se comportar nesse universo diferente, né? E para quem quer utilizar esse conhecimento na sua própria vida. E, gente, percebam que isso que a gente está conversando aqui já acontece em outros países. Eu comentei a vocês no início que eu estive em Cambridge, estudando em Harvard, e eu pude perceber que lá as pessoas já estão utilizando a mediação até antes de se casarem. Olha que interessante, as pessoas vão para cursos de preparação e mediação, para que, quando tiver um conflito no casamento, eles aprenderem formas mais saudáveis, né, de resolver. Então, a gente vai ter aí certamente uma capacidade enorme de campos para se abrirem para mediadores e para a própria mediação. Gente, a gente está vivendo esse momento, né? Esse momento transformador. E eu coloquei para vocês que eu estava fazendo esse convite de forma muito aberta para que você participe desse movimento. Porque vocês já pensaram que tipos de sofrimentos, gente, a gente pode aliviar ou eliminar se a gente tiver um pouquinho de conhecimento de resolução de conflito e de mediação? Vocês já pensaram o quanto que seria útil disseminar esse conhecimento nas escolas, para que as nossas crianças aprendessem a gerir os seus conflitos desde novos, que não precisassem passar pela experiência que nós passamos? Então, esse movimento da nossa sociedade, ele está aí. Falta você aceitar o meu convite para poder participar. E não tenha dúvida, porque como o Fontinelli, daqui do Brasil Jurídico, fala, ele diz que a mediação é a nova onda do direito. Ele me colocou que a mediação vai ser como o direito tributário foi no passado, sabe? Onde todo mundo achava, poxa, eu vou ficar rico com o direito tributário. A verdade é que a mediação ela tem realmente um campo muito bom e uma possibilidade de remuneração bacana. Então, por que não? Por que não aceitar esse convite? Gente, eu peço a vocês que analisem essa possibilidade e que, se aceitarem, a gente vai estar junto nesse curso que vai ter uma possibilidade de dinâmicas online. A gente vai trabalhar com casos práticos, alternando sempre com teorias, com vídeos leves, com propostas úteis para que vocês possam visualizar e compreender esse conhecimento e aplicar imediatamente. O meu interesse é para que você faça parte dessa mudança, para que a gente junto possa construir uma sociedade melhor. Então, estou esperando você. Um abraço e a gente se vê já já.